senhora, você só pensa em crepe de chocolate? É claro! A pasta é muito mais fácil. Vou contar para vocês.
corpo humano é fascinante e um dos órgãos que me chama a atenção é o olho. Um órgão vital, pois dentro de muitas funções, ele é o responsável a enxergarmos o alvo. Quando queremos algo ou quando nos chama a atenção, o olho é o primeiro a esboçar uma reação, mesmo que seja inconsciente. E hoje eu gostaria de lhe convidar a olhar para a cruz de Cristo e, dessa forma, o próprio Cristo. Falar da cruz em nossos dias parece até bonito, mas o tempo de Cristo não era assim. Era um sinal de vergonha, horror, penalidade máxima. Para os judeus, era um sinal de maldição. Deuteronômio 21:23 nos afirma isso. Por qual razão, então, o Senhor do Universo, o originador da vida, se encarnou, viveu nesse mundo miserável, sofreu e morreu por nós? Por causa de uma coisa que para muitos é banal hoje, o amor. Por nos amar tanto, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por essa atitude de amor, Deus proporcionou o maior presente para a humanidade, a vida. Pois devido ao pecado, o homem só tem a morte como perspectiva. Romanos 5, verso 12 nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por muitos só enxergarem a morte como perspectiva, vivem com o pensamento: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Cristo, ao nos criar, não nos criou para o sofrimento e a morte. O pecado é o grande culpado da dor e do sofrimento que vemos neste mundo. Por isso, Cristo veio a essa terra sofrer em nosso lugar. Como afirma Isaías 53, versos 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, Cordeiro de Deus, inocente, sem defeito e sem mancha, pelos transgressores intercedeu. Tomou sobre si nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Como ovelha muda ao matadouro, ele foi levado. Sem se rebelar, foi traído, humilhado, e com os perversos foi sepultado. Injustiça nunca cometeu, só falou a verdade. Ele morreu, mas ressuscitou. Da cruz à tumba, e da tumba ao trono. Digno é o Cordeiro de Deus. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça da justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5, 19 e 21. Por isso, não olhe para o sofrimento, a dureza e as incertezas dessa vida. Olhe para Jesus, busque a Jesus. As pessoas estão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor, um sorriso esconde a dor, mas Jesus vê. Quando o sonho se desfaz, Ele dá a sua paz. Entenda, Cristo dá a sua paz, Ele dá sentido e propósito à sua vida e Ele deseja lhe dar vida eterna. Qual será a sua atitude a esse presente maravilhoso? Ore comigo então. Senhor Deus, Pai amado, o mundo em que vivemos não nos dá uma perspectiva positiva, mas sabemos que em Ti nós temos esperança. Queremos agradecer, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos concede por meio da Tua morte. Da mesma forma que o Senhor é o originador da vida, também o Senhor é o restaurador da vida. Por isso, restaure a nossa vida. Dê significado e propósito para cada um de nós, para que ao olharmos para frente, possamos ver vida eterna. Nos ajude, Senhor, a olharmos para o Senhor, a olharmos para a cruz. E dessa certeza, temos assim a convicção de que o Senhor não nos abandonou. O Senhor conhece as nossas lutas e dificuldades, por isso queremos colocar nas Tuas mãos nesse momento. Nos abençoe e nos perdoe. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Como sempre, as crianças arrasam. Não tem como não se emocionar vendo-as cantar o tempo todo quando estão aqui na escola. E ainda mais, ser surpreendido em casa, diante de um momento corriqueiro do dia a dia, por uma dessas estrofes. Que afinal, não são de qualquer música dessas que cantam por aí afora. São músicas inspiradas, verdadeiros louvores que engrandecem e exaltam o infinito amor de Deus por nós. Mais uma vez, durante esta semana especial que passamos juntos, tivemos a oportunidade de orar, fazer uma pausa e relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o verdadeiro significado. Poder cantar que chegou a Páscoa e ela traz um sentido profundo do gesto de amor de Deus por cada um de nós, e que todo aquele que crer em seu nome, confiar plenamente, viverá. Não somos uma escola qualquer, somos uma escola confessional, real, e levamos essa mensagem de que a vida não é somente essa passagem curta, breve, desesperadora de tão pouco tempo, mas a certeza e a convicção que teremos a oportunidade de viver eternamente com todos os nossos entes queridos, ao lado daquele que nos resgatou e nos salvou. Essa é apenas uma das muitas mensagens que o nosso Criador nos deixou. Já teve dias que eu também pensava que a Páscoa era somente uma festa, uma celebração, onde só havia chocolates e doce de montão, como diz a música. A partir do momento que eu entendi que eu estava condenado a viver sem luz, sem perspectiva de um futuro promissor, caiu a ficha. Deus não desistiu de mim e nem de você. Apesar de não merecer, Ele ofereceu a vida do seu Filho Jesus para nos resgatar e salvar. E a partir daí eu pude experimentar o delicioso sabor da salvação. Mais uma vez, está chegando esse momento especial. Momento de reunião familiar, almoço de domingo, tudo isso e muito mais. E o chocolate? O chocolate é apenas sobremesa e não há problema nenhum nisso. Mas o significado deve ser a tônica. Deus nos ama e Ele quer que você e eu vivamos eternamente em um mundo restaurado por Ele, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte e não haverá mais dor. Que Deus se faça presente na minha e na sua família. E que essa mensagem encha seu coração de esperança. Esse é o desejo da Escola Adventista de Biúna. Uma feliz Páscoa.